Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre as três áreas de atuação do artista. Essas áreas onde vamos desenvolver a, a forma e a linguagem artística e como, através de uma via que é eminentemente artística e não de outra linha, trabalhamos o escopo total, a formação integral do ser humano. Então, assim, essa formação que eu penso e planejo na Polis, ela tem como objetivo buscar esse desenvolvimento integral e, apoiado em uma filosofia da arte, trabalhar o que há de melhor no ser humano. Tá? São três vias, três elementos principais que precisam ser trabalhados e desenvolvidos, e eu acho importante trazê-los aqui para que o trabalho que eu faço aqui tenha uma maior clareza naquilo que se propõe. Uma vez que eu não vejo outros canais, outros veículos dedicados à arte, falando dessa mesma maneira, geralmente tem outras abordagens, outras vias. E da forma como eu coloco aqui, é sempre alguma coisa meio secundária, né? Como se apenas os elementos, aqueles que se preocupam com a linguagem clássica ou com o desenvolvimento de uma educação clássica, pensasse nesses elementos, né? Mas eu nunca vi ninguém com um elemento ou com elementos de desenvolvimento artísticos, principalmente, né? Com essa via de trabalho, com essas mesmas colocações que eu estou trazendo aqui, tá? Eu vou explicar que são três vias e eu as nomeio de forma que eu tento ser o mais didático possível, tá? Então, a primeira via seria a técnica, a segunda a dos sentimentos e a terceira a dos arquétipos. O equilíbrio correto desses três elementos, eles permitem que uma arte possa ser mais profunda e mais verdadeira, e que ela possa realmente ter o seu espaço, ter o seu lugar na, no, como um objeto de cultura, tá? Um elemento de cultura. Então, começando a falar da técnica, tá? A técnica é o elemento do artista que se desenvolve através de um longo processo, de um longo trabalho. Não se trata simplesmente de ter um certo talento para a coisa, ou desenvolver um certo talento, mas ou nascer com ele, né? Tem algumas pessoas que cantam afinadamente muito bem, já nascem com isso, né? Ou tocam muito bem, também nascem com isso. Porém, isso tudo não é um fator determinante para dizer se a pessoa será um artista ou não. Até porque a técnica ela vai se refinando diariamente. E é importante que ela seja refinada diariamente, porque é um processo de autoformação. Tem uma imagem na internet que é aquela escultura, né, de um homem esculpindo a ele mesmo, né? A técnica ela tem essa concepção, essa conotação. Ou seja, à medida em que se desenvolve a técnica, à medida em que ela é trabalhada, o artista vai se trabalhando. É um processo de autoconstrução. Ele se constrói na medida em que ele constrói a sua arte. A arte, para ele, será esse espelho exterior que reflete a sua imagem interior, tá? Então, isso não é tão claro, por exemplo, nos artistas que já nascem geniais, né? E tudo que faz é sublime, né? Aí a gente pode pensar em Bach, né, Mozart, que já nascem como grandes gênios assim absolutos, porém, ainda eles, né, você pode ver quando se estuda a história deles, há toda uma relação de desenvolvimento e de estudo de todos os seus contemporâneos, vamos dizer assim, e daqueles que o precederam. Então, assim, a técnica ela faz parte de uma moral do artista. O artista ele mostra a sua moral através do desenvolvimento da sua técnica. E se não isso não é assim, algo errado está acontecendo, porque à medida em que vamos desenvolvendo a técnica num nível de maior perfeição, a gente vai conseguindo usar conscientemente os recursos que a arte nos proporciona para poder transmitir as nossas ideias, a nossa mensagem, aquilo que nós queremos trazer para o mundo. Então, quando eu vou tomando posse e consciência desses recursos, eu vou então sendo capaz de trazer
cada vez mais uma maior clareza aquilo que está sendo transmitido. E, por exemplo, isso faz com que quando eu escute uma música que tenha um caráter mais fúnebre, um caráter mais triste, todas as pessoas tenham mais ou menos a mesma percepção, ou seja, algo triste, algo fúnebre, porque os elementos, os recursos técnicos, eles estão bem empregados para isso. E o mesmo para alegria, o mesmo para exaltação, excitação, contentamento, descontentamento. Eu vou sabendo empregar os recursos na medida em que eu vou dominando a técnica e vou então entendendo qual, vamos dizer assim, o fio que eu tenho que puxar para mexer o bonequinho, né? O boneco, no caso, como se fosse uma marionete, né? Então o artista ele vai começando a se perceber e a enxergar de forma separada do seu próprio corpo, da sua própria personalidade, e vai percebendo que essas influências, ou como eu gosto de falar, né, essa comoção que ele gera, ela tem que ser bem conduzida, né? Então toda arte ela deve comover, deve gerar em nós certas percepções, certas emoções, e isso é importante para que a mensagem que esteja sendo transmitida seja bem feita, seja bem passada, né? Então, se a comoção, se as emoções que são emitidas são adequadas, né? Temos aí um passo a mais na transmissão dessa mensagem, tá bem? Então esse é o primeiro ponto. A técnica tem que ser bem desenvolvida e tem que ser trabalhada até um nível que seja para o artista uma segunda natureza. Eu sei que tem uma linha, né, de pessoas que acham que a arte deve ser algo simplesmente espontâneo, que eu devo simplesmente ir falar as coisas que eu estou sentindo no momento. E eu diria para essas pessoas que para isso não precisamos de arte. Já falamos qualquer coisa e já sai, né, nossos imprompérios. A raiva, o descontentamento, a tristeza, a ira, a alegria, tudo isso pode ser transmitido sem o auxílio da arte, tá? Então, assim, tudo bem, não há... É claro que existem linhas de como vamos trabalhar essa técnica, mas tudo há uma técnica, tudo há uma forma de fazer. Ainda que a pessoa não tenha consciência muito clara do que ela esteja fazendo, né? Seja uma coisa mais assim, empírica, mais experimental, ainda assim há uma técnica ali que se desenvolve, que se percebe o seu traçado, né? E que pode ser passada para o nível consciente, tá? Claro que isso não basta, né? Não basta simplesmente ter a técnica e ter a consciência dos recursos que são empregados. É necessário que tenha um sentimento, tá? Então, o sentimento é o segundo ponto a ser desenvolvido. E assim como a técnica trata da moral, da ética do artista, da maneira que ele vai se desenvolver ao longo de um processo para poder entregar o melhor dele, o sentimento está relacionado com um aspecto mais coletivo. E eu tenho alguns depoimentos que eu vejo de vários artistas de diversas áreas costumam relatar isso, né? A arte tem uma capacidade de unir as pessoas, né? Seja quando a pessoa tá tocando um violão, assim, aí junto uma roda de pessoas, elas começam a cantar a mesma coisa. Ou seja, para apreciar uma escultura ou algo do tipo, a arte tem essa capacidade de unir as pessoas. E aqui no sentimento existe um elemento medicinal, tá? Algo que Aristóteles vai chamar a atenção, ele vai indicar ali na poética que para a arte existe uma espécie de catarse. Catarse é uma palavra que está dedicada, que na verdade vem, né, da medicina, e essa catarse ela implica que vamos desenvolver uma certa purificação, tá? Catarse é purificação, e
o artista ele tem essa função de purificar as pessoas ao seu redor, através dos sentimentos, tá? E aqui existe toda uma questão que a gente vai desenvolver em cima disso, tá? Talvez seria um dos pontos em que eu levaria mais tempo para trabalhar, mas pensando de forma mais direta, o que faz a catarse? A catarse purifica, né? Purifica, e a purificação, o que seria a purificação? Seria te retirar as impurezas, né? Como, por exemplo, a gente limpa um tanque de água da nossa casa, né? Ou a gente filtra, né? Ou peneira um suco, né? Aí para tirar aquele, né, bagaço, enfim. Mas pensando nas impurezas, pense mais nas impurezas, porque tem uma relação mais direta. Então, eu preciso apenas do essencial, eu não quero as impurezas. As impurezas são, né, são aquilo que não são o eu. Né? Então, eu lembro na escola tinha aqueles exercícios de química, né? E que nós tínhamos que levar em conta em alguns exercícios a impureza de alguns materiais, né? E aí isso ia fazer com que no final eu tivesse menos daquele material, daquela quantidade, né? Então, impureza é tudo aquilo que não é a coisa em si. Então, dentro da minha personalidade, eu também tenho uma série de impurezas que impedem a minha expressão autêntica. E o artista ele tem essa função de desenvolver essa expressão autêntica no ambiente em que ele está convivendo. Então, quando eu trago a palavra sentimento, eu uso no sentido em que Hilke vai nos colocar, que em Carta a um Jovem Poeta, que diz o seguinte: são bons os sentimentos que nos unificam, né, e elevam, ou seja, que nos dão um sentido de coesão, de unidade, de identidade. E elevam, né, nos deixam altos, nos deixam, né, não nos colocam numa condição rasteira. Mas o ponto que mais me chama a atenção é justamente essa parte da unificação, né, da acumulação, ou seja, muitas vezes nós estamos dispersos em vários pedaços da nossa personalidade. Várias coisas que nós tratamos e elementos que nós lidamos ao longo do dia, eles vão nos dispersando, né? Como diz Gustavo Corsão, nessa parte dos sentimentos eu gosto muito de citar o Gustavo Corsão. Quando nós saímos nas ruas, nós não cumprimentamos as pessoas, nós cumprimentamos um porteiro, um motorista, uma costureira, né, uma secretária. A gente vai sempre segmentando as pessoas como se a alma delas fosse apenas aquilo, mas o que é que pode conter uma alma humana, né? Ele coloca essas indagações e justamente o objetivo da arte para um aspecto social, político, né? Sócio-artístico, eu diria. O elemento da arte, a função da arte é justamente fazer com que essas impurezas sejam dispersadas, eu possa estar em contato com o que eu tenho de mais genuíno, tá? E nesse ponto, né, no que tange ao elemento dos sentimentos, existe algo que eu gosto de chamar da descoberta do outro, também inspirado no livro de Gustavo Corsão, que é esse aqui, que eu estou devendo uma resenha aqui para vocês no canal, né? Então, esse livro, A Descoberta do Outro, fala um tanto disso e como muitas vezes nós estamos numa vida que é muito autocentrada, fechada em nós mesmos, nas nossas bobagens, e que para que nós possamos encontrar verdadeiro propósito, a verdadeira felicidade na vida, precisamos sair disso. A descoberta do outro é um passo muito importante, porque o outro nada mais é do que um grande mistério. Eu não tenho como acessar a outra pessoa, eu não tenho como entrar na alma do outro. Eu posso descobrir tudo sobre mim mesmo e sobre a natureza, mas eu não consigo penetrar o coração de outro ser humano, porque o coração do outro é sempre um grande segredo. E talvez, né, seres excepcionais, né, como os grandes, né, senhores, né, Jesus Cristo, Buda, né, e outros, né, seres humanos que pareciam ler do coração dos homens, né,
Nosso trabalho é sempre de buscar uma espécie de comunhão. Através da arte eu consigo gerar isso, né? Eu consigo gerar uma espécie de sentimento em comum sobre as coisas e esse sentimento em comum sobre as coisas nos dá essa capacidade de ter essa identidade. À medida em que esse sentimento vai me qualificando, me unificando, eu vou também limpando essas dispersões, essas incoerências, né, que são as impurezas, tá? E o terceiro ponto, o terceiro elemento, são os elementos dos arquétipos. E aqui eu posso simplificar todos eles na beleza, ou seja, a beleza é o grande arquétipo do artista. E aqui vem um ponto importante, né? Que é justamente sobre o Clube do Livro. Eu criei um Clube do Livro chamado Em Busca da Beleza, e caso você tenha interesse em participar, o link vai estar aqui na descrição. Mas esse porquê em busca da beleza? Porque justamente para os artistas a beleza é o elemento de maior importância. Podemos falar sobre diversas outras coisas, sobre diversos outros modelos, diversas outras expressões arquetípicas, tá? Mas a beleza é o elemento em que a arte trabalha, sempre com esse viés de buscar expressar o que temos de mais belo mesmo, né? Então a beleza é um grande mistério que nós precisamos desvelar e compreender, tá? Nos aproximarmos desse mistério para que nós possamos de tudo falar com um tanto de beleza, tá? Então link na descrição. Esses arquétipos que eu estava colocando agora há pouco, eles fazem parte de uma estrutura da natureza, do cosmos, da mente humana, da humanidade, e eles se repetem a todo momento, não de forma literal ou totalmente, como posso dizer, igual, né? Como as pessoas se confundem, né? Quando falam de Nietzsche, que eles tinham a teoria do eterno retorno, que as coisas aconteciam sempre da mesma maneira. Isso é meio que uma confusão, uma bobagem. Isso, primeiro, que essa teoria do eterno retorno já existe, né, desde o Império Romano, né? Lá quando se fala dos historiadores que estudavam a filosofia da história, como a história se mostra e se desenvolve ao longo de todo um processo. Cícero já falava sobre isso. Então, assim, né? Certamente Nietzsche não entendeu direito o que ele leu, né, o que ele leu. E engraçado porque ele conhecia muito sobre a cultura greco-romana. Mas enfim, voltando ao que nós estamos colocando aqui. Esses arquétipos eles se repetem, mas se repetem de formas diferentes, tá? E a gente pode traçar alguns paralelos aqui apenas para poder ter como uma referência, tá? Falando em paralelo, será que eu tô aqui, vidas paralelas, pronto. Temos aqui Plutarco, que fala sobre Alexandre e César. Plutarco tem uma série de obras escritas como são consideradas as primeiras biografias, e ele faz sempre nesse modo de vidas comparadas. Então, por exemplo, aqui ele traz Alexandre o Grande, né, e César, considerado o primeiro imperador, né, do Império Romano, mas na verdade o primeiro imperador de fato foi Augusto, né? Mas o que acontece? Nesses compilados, né, existem várias vidas paralelas, tá? Existe Alexandre e César, existe de Licurgo e Numa Pompílio, existem de alguns outros também. E o que ele está estudando aqui? Duas vidas notáveis que tiveram mais ou menos a mesma força regente por detrás, com suas diferenças, suas semelhanças, mas essa força que inspira. E essa força que inspira é o arquétipo. Tá? O arquétipo seria um modelo. Tá? O arquétipo é uma palavra dupla que quer dizer modelo e
e origem, tá? Ou seja, o modelo original, aquele que está na conformação de todas as coisas, tá? É um assunto que é um pouco mais complexo, posso trazer um vídeo só tratando sobre isso, mas é aquilo que nós vamos buscar, tá? Então, quanto a técnica trabalha, é aquilo que o artista trabalha nele mesmo, o sentimento é aquilo que o artista entrega, e o arquétipo é aquilo que ele se propõe a buscar, não só individualmente, mas coletivamente, tá? Então, podemos perceber, né, nos elementos, nos movimentos da arte ao longo da história, que isso gera uma série de mudanças, né, de influências, e justamente pela capacidade que tem os artistas de perceber certos modelos, certos arquétipos da natureza e reproduzi-los, tá? E nessa capacidade de reprodução está também uma certa originalidade, porque é se remontar a essas origens e reescrevê-las, retraduzi-las para uma linguagem moderna. Então, o elemento da beleza, ele está sempre presente aí, porque se trata de como tocar os nossos veículos superiores, os sentidos superiores, nossa mente, nossas emoções, através daquilo que é mais sensível, mais concreto, tá? Uma, algo que nós podemos comparar aos arquétipos seria as árvores, por exemplo. As árvores são semelhantes em qualquer lugar do mundo, né? Então nós temos as cerejeiras no Japão, que eu tenho muito desejo, muita vontade de visitar um dia. E essas cerejeiras, elas não existem, né, aqui, por exemplo, no Brasil, né? Pelo menos eu nunca vi. No entanto, temos aqui, sei lá, uma cajazeira, deixa eu ver, um carvalho, né? Enfim, pau-brasil, jacarandá, enfim, árvores diferentes, né? Se vocês entenderam. Mas todas elas parecem árvores, né? Tem uma mesma estrutura, raiz, tronco, galhos com folhas e aquela estrutura que a gente aprende mais ou menos na escola. Então o arquétipo é como uma árvore, ele muda, mas permanece o mesmo, tá? Então, nesse aspecto de mudança que permanece a mesma, a arte também muda, mas permanece a mesma. E por isso nós vamos encontrar os mesmos princípios que estão lá na arte greco-romana e também semelhanças com a arte medieval, com a arte do Oriente, com a arte, enfim, de culturas que nós não tivemos muito acesso, como os povos originais da América, né? Enfim, por quê? Porque estamos tratando de um mesmo modelo, tá? Então, assim como a linguagem humana, ela tem uma estrutura, que é uma estrutura que não é visível, uma estrutura invisível, metafísica, que vai se estruturando a partir da mente humana, né? Também a arte e a ciência e a política e os elementos que sempre são dados aos seres humanos, né? Que em todo lugar onde se manifesta o ser humano, ele estará presente, esses elementos estarão presentes. Isso tudo está relacionado com elementos que são, vamos dizer assim, universais e que fazem parte da estrutura da natureza, porque se o ser humano o reproduz em todas as suas expressões civilizatórias, isso tem uma razão de ser, uma razão do porquê disso, tá? Do porquê que desenvolvemos essas expressões culturais e não outras, né? Porque existe já, né, como que colocado na alma humana esses modelos de alguma forma, tá bem? E os elementos do arquétipo, ele busca estudar esses segredos, esses mistérios. Bom, eu acho que essa parte final sobre os arquétipos pode ser melhor explorada com mais exemplos. E acredito que seja o ponto mais difícil de tratar no que tange
a expressão artística e a sua estrutura. Porém, eu penso que esses três elementos eles são muito bem definidos e muito necessários de serem desenvolvidos se o artista quiser chegar à sua máxima expressão, tá bem? Então vamos ficando por aqui, acho que já deu por hoje. Caso você tenha alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, deixa um like no vídeo, chegou até aqui. Muito obrigado, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.